Geraldo, a pesquisa saiu hoje, inclusive, uma nova pesquisa na Folha de São Paulo, no Datafolha, que é um instituto sério, e apresenta ali vários cenários. Vocês talvez até já tenham comentado o Passando a Limpo de hoje, senão ainda há tempo para se fazer esta análise. É cedo, você sabe que a pesquisa é sempre o retrato do momento. Nós estamos ainda 1 ano e meio das eleições, mas de qualquer maneira é sempre uma informação onde você tem índice de rejeição, índice de conhecimento ou desconhecimento e o índice de aprovação, que reflete a intenção de voto, espontâneo ou provocado. Nessa circunstância, o ex-presidente Lula segue à frente de qualquer cenário, mas, a meu ver, isso ainda é muito cedo para uma análise definitiva. O PSDB tem força nacional, pode ressurgir com uma candidatura bem abastecida do ponto de vista da mudança e da transformação. Eu não me coloco, não me insiro nesse contexto, quero deixar claro, mas confio na capacidade de reação do PSDB e também na sua capacidade de interpretar o sentimento da população. O senhor também acha fundamental a parceria do PMDB para se chegar à presidência da República? Diria, fundamental não é, mas é bem-vinda. Prefeito Giovanni está falando. Com relação ao ex-presidente Lula e a constância dele na liderança de pesquisas diferentes, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Na sua avaliação, é muito cedo porque ele pode ser eventualmente impedido de concorrer com a condenação em segunda instância, ou porque, de fato, existiria a probabilidade aí do PSDB dar essa decolada? Só lembrando que o ex-presidente Lula, ele continua muito popular aqui no Nordeste, especialmente no interior. Pesquisas locais que nós publicamos no Jornal do Comércio, inclusive, dão uma liderança de Lula com 65% das intenções de voto, se a eleição fosse hoje aqui em Pernambuco. Bem, Giovanni, de novo, é cedo. Mas observe que os índices de rejeição ao ex-presidente Lula são muito elevados. Observe também que nos principais colégios eleitorais do país, a rejeição dele é elevadíssima. Em São Paulo mesmo, a Datafolha não reproduziu hoje, mas Lula perde a eleição em São Paulo, na capital, e perde no estado, que representa. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral isoladamente do país. E o estado de São Paulo, regionalmente, o maior colégio eleitoral também do país. Então, sem desrespeitar, evidentemente, o índice de popularidade do presidente Lula na região Nordeste, mas há que se considerar o fator país como um todo. E a rejeição ao ex-presidente Lula segue muito elevada, e nos mercados do Sul e Sudeste, que são os de maior densidade eleitoral, o presidente Lula não tem boa posição eleitoral. Repito, é cedo ainda para essa análise, mas como retrato vale considerar. Eliane Cantanhede. Prefeito, no segundo lugar da pesquisa ficam sempre o Bolsonaro, que representa um segmento da população que está crescendo, né, um discurso que está crescendo, e a Marina Silva, que tem recall, né, já foi candidata 2 vezes, ela tem o público dela. Como é que o senhor vê essas duas candidaturas especificamente? Bem, Marina, você já explicitou, 2 vezes candidata, a presença dela em 2 campanhas ajuda a ter um recall elevado, mas não creio, sem desrespeitá-la e nem a sua própria biografia, que ela não resistiria num debate e principalmente com o uso da televisão, certamente ela não manteria esta posição. Bolsonaro é um fato novo, está em campanha já há 1 ano, como você sabe, ele agrega uma expressão mais direitista, mais extremista, mas é um discurso que tem encantado, inclusive jovens, em várias partes do Brasil. Ele mantém uma posição regular nas pesquisas em diferentes regiões do país, com um pouco mais de intensidade na região sul e sudeste. É um candidato forte, merece ser observado com atenção. Washington Rogel. Prefeito, na pesquisa da Datafolha, Lula aparece com um crescimento de 22% para 30%, enquanto que Geraldo Alckmin cai de 14% para 8%. O senhor acha que o fator Aécio Neves e essa parceria do PSDB com o governo Temer pode estar prejudicando? É possível, é um dos fatores, é possível sim. As circunstâncias atuais determinaram um certo distanciamento dos políticos
E Lula, é como se Lula fosse desprendido da classe política. É curioso essa análise, mas ela é cabível. É como se ele fosse um outsider, fosse alguém fora da política e não parte da política. Então, aqueles que estão mais identificados com a política sofrem mais, o juízo é mais rigoroso, é mais duro, né? E, consequentemente, provoca um certo prejuízo, no caso específico do PSDB, como você colocou. Não é determinante, mas é considerável. O prefeito, de todos os que estão aí, o candidato a presidente mais antigo é Ciro Gomes, e só faz cair. Ele merece isso? Olha, eu tenho dito, até com certo bom humor, que Ciro Gomes é um caso psiquiátrico, é de análise da psiquiatria brasileira. Continuo mantendo essa posição.